E aí, Tech Manager coda ou não coda? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que um Tech Manager faz e você vai descobrir se ele coda ou não. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Braga e eu trabalho como Tech Manager no Nubank. O primeiro ponto que é importante ressaltar são os 3 pilares de um gestor de tecnologia ou um Tech Manager, que são pessoas, produtos e tecnologia. Pessoas porque literalmente você vai ter que liderar pessoas, você vai ter que guiar, você vai ter que desenvolver a carreira delas e também lidar com outros stakeholders de outros chapters. Produto porque você vai ser uma peça-chave para garantir que o produto seja entregue, para validar se uma coisa é factível ou não quando o PM vier te perguntar. E tecnologia porque afinal você é um Tech Manager e não só um Manager, então é importante que tudo que você faça no seu dia a dia tenha um viés de engenharia. Pensando nesses 3 pilares, vamos começar a falar primeiro no pilar pessoas. Uma coisa que todo gestor de tecnologia precisa fazer é liderar e motivar o time. É o gestor de tecnologia que vai ajudar a construir o caminho para onde o time vai caminhar e motivar o time para que essa cadência, a cadência de entregas, a cadência de motivação nunca acabe e seja ali constante. Isso inclui, por exemplo, você estabelecer metas claras e objetivas, criar um ambiente de trabalho positivo e que seja saudável do ponto de vista de work-life balance, que é balancear aí a vida e o trabalho. Isso inclui também cobrar o time quando for necessário e comemorar quando vocês conseguirem atingir alguma meta, conseguirem alcançar alguma conquista. Além disso, é importante você manter as reuniões de one-on-ones constantes, dar feedback em pontos de melhoria e também dar feedback em pontos que a pessoa está mandando muito bem. Eu já trabalhei numa empresa onde eu não tinha nenhum feedback e quando eu pedi para o meu gestor me dar um feedback, ele falou assim: se você não teve nenhum feedback até agora é porque as coisas estão indo bem. Se estivesse indo mal, com certeza você já tinha tido feedback. E cara, não faça isso, tá? Reconheça as pessoas do seu time. Aliás, falando em one-on-one, se você quer entender mais sobre como funciona uma call de one-on-one com o seu time, deixa aqui que eu faço um vídeo também, beleza? Outro ponto importante que o gestor de tecnologia precisa fazer é gerenciar essas pessoas, né? Então, além de liderar e motivar, é importante que você gerencie elas. Gerenciar pessoas é entender se o time tem a capacidade necessária para atingir um objetivo da empresa. Precisa contratar mais gente? Não precisa? Como essas coisas estão andando? Precisa abrir mais vaga? Não precisa? E quando você traz mais gente para o time, como que você onboarda essas pessoas? O onboarding delas faz parte também desse gerenciar. Então você precisa garantir que as pessoas vão estar inclusas ali no time, que elas vão se sentir produtivas nos primeiros dias de trabalho. É sua responsabilidade também organizar esse onboarding. E além disso, fazer com que elas rampem mais rápido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que elas atinjam o nível que elas foram contratadas o mais rápido possível. E para finalizar esse ponto de gerenciar pessoas, você é responsável por avaliar essas pessoas. Você é responsável para entender se elas performaram bem ou não, se elas atingiram os objetivos para aquele ano ou para aquele semestre ou não, se elas estão no momento de ser promovidas, se elas precisam ser demitidas. Um manager tem que ficar de olho em tudo isso da perspectiva de gerenciar pessoas. E por último, mas não menos importante, ainda no pilar de pessoas, você como Tech Manager tem que garantir um ambiente seguro para todo mundo. E o que eu quero dizer com isso? Que você vai garantir que todos tenham voz, que você vai garantir que não está rolando nenhum tipo de discriminação ou preconceito no seu time. É você que vai garantir ali a segurança de que todos tenham um ambiente saudável e seguro para trabalhar. Agora vamos mudar um pouquinho e falar do pilar de tecnologia. Mas antes de começar, eu preciso fazer um disclaimer muito importante. Na área de tecnologia, quando a gente está falando de manager, a gente não tem muito uma padronização de nomes. Então a gente pode ver Tech Lead, Tech Manager, Engineering Manager, Engineering Tech Manager. Tem vários tipos, Software Engineer Manager. Então, tem várias formas de você falar sobre o gestor de tecnologia. Mas eu vou falar aqui da minha perspectiva, da minha vivência e do que eu vejo no mercado. Beleza? Então vamos lá. Para começar, eu queria dar uma pequena diferença entre Tech Lead e Tech Manager. O Tech Lead, geralmente, ele é uma pessoa mais técnica, que está mais revisando o PR, que está garantindo deploy, que está ali no dia a dia, garantindo o padrão de código do time. Esse, geralmente, é conhecido como o Tech Lead. Já o Tech Manager é uma pessoa que vai ficar mais no gerenciamento disso tudo. Inclusive, é muito comum que um Tech Lead responda para um Tech Manager, porque o que é esperado de um Manager é realmente fazer toda essa gestão que eu comentei com vocês. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, o Tech Manager, em geral, ele não coda mais. Mas sim, pode ter Tech Managers que codam. Mas então, o que o Tech Manager é responsável na parte de tecnologia do time? Ele é literalmente o responsável por direcionar o caminho da engenharia. No caminho de saber se uma implementação vai escalar no futuro ou não, se vai precisar escalar no futuro ou não,
Se é um MVP e vocês precisam colocar rápido no mercado, geralmente ele vai fazer essa ponte aí e vai direcionar esse caminho mais para o futuro. Vai direcionar, por exemplo, quando vocês vão assumir um débito técnico, quando vai pagar o débito técnico, precisa ou não pagar aquele débito técnico. Geralmente o Tech Manager ele faz esse direcionamento. E também lida com os custos de tecnologia. Então, os custos ali de AWS, Kubernetes, Kafka, o que seja, serverless, não importa. O que for relacionado a tecnologia e custos, o Tech Manager também tem que lidar, também tem que olhar, também tem que fazer projeções para o futuro, entendendo os objetivos de negócio. Então, o Tech Manager ele faz uma visão mais zoom out ali do que está acontecendo da perspectiva de tecnologia, como eu falei para vocês. E agora pensando no terceiro ponto, que é produto, o Tech Manager é muito responsável por influenciar na confecção do produto. O Tech Manager, em geral, ele vai trabalhar em conjunto com o PM. E ele, como liderança de tecnologia, vai garantir que o que o PM está trazendo do discovery de produto, por exemplo, faz sentido, se é possível fazer aquilo, se aquilo vai escalar, se aquilo dá tempo de fazer no que era previsto. Então, toda essa visão, aí tecnologia junto com produto, é responsabilidade do Tech Manager. Além disso, ele pode também trazer inputs ali pro time de tecnologia em reuniões de whiteboarding, quando estiver desenhando uma arquitetura, ele vai dar esse contexto de produto pro time e ao mesmo tempo usar a bagagem dele como tecnologia para cornetar alguma coisa ali, falar, olha, isso faz sentido, isso não faz, fazer com que as pessoas cheguem no resultado. Acho que esse é o principal ponto aqui, porque às vezes a gente como manager tem bagagem e a gente sabe normalmente assim o caminho para seguir. Mas muitas vezes é legal ouvir os inputs das pessoas e dos seus liderados, porque às vezes eles têm uma solução muito mais rápida, muito mais inteligente e muito mais mão na massa, porque a gente já tá um tempo ali fora. E aí cabe você a ouvir isso e falar, pô, faz sentido, não faz, e ajudar a direcionar isso. Ainda pensando no pilar de produto, é o Tech Manager que vai lidar ativamente com outros stakeholders, como por exemplo com o PM para garantir o desenvolvimento, a confecção ali do produto, com outros Tech Managers quando for necessário, por exemplo, fazer uma integração com algum produto de um outro squad, com parceiros externos, se você precisar fazer uma integração, por exemplo, com o Correios, precisa marcar reunião com o time de desenvolvimento do Correios, falar com eles, trabalhar, organizar, combinar contratos. Então, geralmente, o Tech Manager é que vai fazer toda essa ponte ali com os stakeholders e principalmente dar visibilidade para as lideranças da perspectiva de engenharia. Então, falar sobre uma estimativa, falar sobre um prazo, falar sobre um escopo. Geralmente o Tech Manager ajuda a dar essa visibilidade aí para a liderança da perspectiva de produto. Seja ela um diretor, uma diretora, um C-level, não importa. Geralmente é o Tech Manager que faz essa ponte aí da operação com a liderança. E me conta aqui, você já sabia de todas essas responsabilidades de um Tech Manager? Se você é Tech Manager, Tech Lead, tanto faz, coloca aqui quais são suas responsabilidades no dia a dia. Tá de acordo com o que eu falei? Ou tem algumas outras que eu não falei, por exemplo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!